Queria inicialmente agradecer a gentileza do convite do Tiago, parabenizando a Câmara de Campinas pela iniciativa e dizendo o meu apreço pela Proesp, né, que há tanto tempo milita na área de proteção ambiental. Queria fazer primeiro essa consideração sobre o objetivo dos conselhos, né? Nós temos os conselhos participativos com o objetivo de decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade. E isso acontece num momento civilizatório que é o momento do antropoceno. O antropoceno é um estado de arte do planeta onde, na era pós-industrial, nós tivemos uma série de desequilíbrios ambientais que tornam a situação hoje muito mais urgente no sentido de ações efetivas, porque nós temos diversas sinergias, cumulatividades, impactos ambientais extremos no planeta. Um bom exemplo disso são as mudanças climáticas, e isso faz com que as decisões pró-sociedade, pró-sustentabilidade, de conselhos ambientais devem ser mais urgentes e mais necessários. E num país como o Brasil, que tem aí abriga uma enorme biodiversidade, tem uma grande responsabilidade com relação ao seu patrimônio ambiental. E isso tudo se dá numa situação onde você tem um estado complexo macrometropolitano, São Paulo, Campinas se fundindo numa mesma macrometrópole, ou seja, em sistemas territoriais profundamente alterados pela ação humana. Não é? E num Estado democrático de direito, onde você tem executivo, legislativo, judiciário, também o elemento da participação social garantido pelo processo constitucional e conselhos empoderados, como o CONAMA, como o Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, como o CONDEMA de Campinas, como os comitês de bacia hidrográfica. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto da participação social como um elemento da democracia participativa, do nosso Estado democrático de direito, Estado democrático de direito ecológico, não é? Onde nós temos que perseguir os objetivos que nos dariam a garantia de qualidade de vida, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são colocados pedagogicamente pelas Nações Unidas, né? E a participação social para atingir esses objetivos e conselhos ambientais, ela é garantida pela Constituição, é garantida pelo princípio 10 da Rio 92, um acordo internacional firmado pelo Brasil com 189 países, né? O Tratado de Aarhus, que é de 1998, da Suécia, e o Acordo de Escazú, mais recente, que garante ampla participação social nas tomadas de decisão de governos. O Brasil deve ratificar o Acordo de Escazú em breve. Então, esse sistema de decisão com participação social é um dos elementos mais importantes dessa construção democrática, porque ele tem uma função de trabalhar normas ambientais, de interferir no planejamento, ele tem uma função de estabelecer, a partir da participação social, condições de sustentabilidade para cidades, para estados, para a nação brasileira. Veja a importância da normatização do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que regra todos os padrões de qualidade ambiental do Brasil. Sobre esse aspecto, conselhos, eles são um sistema de participação social, e como sistema, ele depende de todas as suas partes funcionando bem para que ele tenha um bom resultado. Então, você deve ter, num conselho, a obediência aos princípios do CISNAMA, daquilo que foi estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente. Nós devemos respeitar a legislação, cumprir a legislação, nós devemos estar abertos para o avanço científico, temos que transformar isso em planejamento, em políticas públicas ambientais, nós temos que ter na composição dos conselhos representatividade, legitimidade, proporcionalidade, e aqui vem a questão da democracia, né? A participação social, ela deve ser plena e ela deve ser, portanto, paritária.
A democracia, ela não é nada mais do que igualdade. E se você não tem igualdade, você não tem democracia. Então, quando você tem elementos que estão no conselho para defender os interesses difusos, aqueles setores da sociedade que fazem a defesa da coisa pública, essa representação ela deve ter uma condição de igualdade para fazer esse efeito positivo da decisão pró-sustentabilidade, né? E esses conselhos eles têm que ter regramento claro, tem que ter regimentos, né, claros que favoreçam esse processo democrático e tem que ter uma condução democrática. Se você não tem uma condução democrática, você não consegue viabilizar todos esses elementos que eu já coloquei. Isso tudo no sentido de obter decisões pró-sustentabilidade, pró-sociedade, né? A questão dos princípios hoje a serem perseguidos, a primeira questão que deve ser bem esclarecida é o que é sustentabilidade. Sustentabilidade não é o greenwashing, não é a ideia superficial que se vende, em última instância, é a significação da sobrevivência. Hoje, quando você fala de emergência climática, na verdade, a sustentabilidade ela tem sinônimo muito próximo do sentido da sobrevivência para a sociedade humana, para as espécies que coabitam conosco esse planeta, né? Então, eu queria falar agora sobre alguns requisitos mínimos dos conselhos ambientais. Essa questão que já coloquei no quadro, você tem que ter objetivos e princípios. É muito bom ler a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e os seus objetivos. Isso tem que estar sacralizado, né, dentro de um conselho ambiental. E sempre com o objetivo de aprimoramento das normas ambientais, do regramento ambiental, e nunca aceitando retrocesso ou proteção insuficiente, né? E obedecendo principalmente o caput do capítulo de meio ambiente, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os requisitos de representatividade, composição com equilíbrio de forças, eles são elemento fundamental para o funcionamento dos conselhos. Conselhos que são, normalmente, as cidades onde há uma tendência de se controlar o conselho pelo poder político, isso acaba sendo, na verdade, um processo de legitimação dos interesses políticos e não, na verdade, a sacralização da gestão participativa. Então, todos esses elementos de independência, de controle social, eles são fundamentais para que você tenha essa veracidade, esse sentido, em essência, da democracia e da participação social. Eu queria falar um pouquinho sobre controle social, que nós estamos sempre num processo de enfrentamento com as forças predatórias da velha economia, aquilo que levou o mundo ao estado em que ele se encontra hoje, não é, de emergência climática, é o modelo econômico que nós vivemos. Então, no Conselho, normalmente, a sociedade civil ela se defronta com a presença dessas forças que são de greenwashing. E aí, o que acaba acontecendo no Conselho é que os negócios, como sempre foram, o business as usual, o uso de ocupação do solo predatório, os interesses econômicos, eles pressionam os governos de plantão. Os governos políticos de plantão normalmente estão interessados em aumentar a rentabilidade, a empregabilidade, e aí acabam se associando aos interesses econômicos, deixando de lado os critérios ambientais. Então, é importante que nos conselhos ambientais você não permita que essas influências elas penetrem no conselho a ponto de alterar o regimento interno. Isso aconteceu no CONAMA, aconteceu no Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo. Essas forças conseguiram transformar, retirar instrumentos importantes de gestão participativa do regimento interno. Então, é preciso se ter muita cautela para garantir esses elementos que nos dão a qualidade democrática dos conselhos, né? Garantindo sempre a participação social isenta. Senão, nós vamos ter má governança, sem transparência, autoritarismo
e as decisões do Conselho vão acabar sendo voltadas à insustentabilidade. Nós precisamos limpar esse quadro, transformá-los num quadro de economia, sim, participando, é importante, os setores econômicos devem participar, mas com responsabilidade social, não é? E alimentando o governo de plantão positivamente, e aí com regimento interno adequado, adequada participação social, atingindo o estágio de boa governança, transparência, participação social, e os conselhos terão decisões voltadas à sustentabilidade, aí sim cumprindo a sua função. Eu vou mostrar um pouquinho o que aconteceu no Consema, em São Paulo, de perdas por influência do setor econômico. Os planos de trabalho nas câmaras técnicas para a construção do EIA-RIMA, eles foram simplesmente eliminados, né? Então, não se tem percepção social na construção do estudo de impacto ambiental desde a sua gênese. Isso é fundamental, porque você elimina uma porção de distorções e você garante um processo de construção com a percepção da comunidade local. A audiência pública no Consema, ela retirou a perspectiva do contraditório, na medida em que você tinha, no processo anterior, antes de 2010, você tinha uma fala do empreendedor apresentando o empreendimento e depois um tempo equivalente para que a sociedade civil pudesse levar para a apresentação, para a sua contraposição, especialistas, cientistas, pessoas da academia, e aí você tinha um contraponto à altura daquilo que era colocado pelo empreendedor, que é o direito do contraditório, amplamente utilizado no direito. E aí essa contraposição, ela se transformou em um processo fragmentado, onde as entidades elas podem falar cada uma um pouquinho da sua percepção e não se consegue construir de fato um processo de contraditório, né? Também nós perdemos no Consema a perspectiva de solicitação de apreciação de matéria pela plenária tem que ser votada e também o pedido de vistas dos conselheiros, que é fundamental. Você não pode decidir alguma coisa que você tem dúvidas. Tem que, para formar juízo de valor, você tem que ter acesso à informação mais completa, né? E aí se alterou também drasticamente o cadastro das entidades, não permitindo que as próprias entidades ambientais elas gerissem o seu cadastro, porque o movimento ambiental ele é independente, deve ser independente, ele tem capacidade, deve ter para a autogestão. Como a Ordem dos Advogados do Brasil faz a indicação de seus representantes e sabe do seu cadastro, como outras instituições, como a SBPC do CONAMA, sabe quem vai indicar para o Conselho Nacional, o movimento ambiental ele tem também que ter o controle do seu cadastro, saber como construir o seu cadastro, ter o reconhecimento dos pares, não é? Porque ele é um segmento que é, por essência, independente. Quando ele não tem essa independência da construção do próprio cadastro e do próprio processo eleitoral, ele fica engessado, né? Fica nas mãos, talvez, do governo, de uma manipulação, né? Então, isso aconteceu no Conselho Estadual, queria colocar esse exemplo aqui, porque ele altera drasticamente a possibilidade de participação social. E a composição, ela deve ser paritária, porque você tem, principalmente dentro do movimento ambiental, uma constituição das ONGs, como a Proesp, por exemplo, é uma ONG constituída que, de forma prioritária, vai fazer a defesa de interesses difusos. Então, essa característica de defesa dos interesses difusos de forma prioritária diferencia o movimento ambiental na construção de um diálogo em direção à sustentabilidade. Então, é muito importante que as decisões dos conselhos elas sejam baseadas nessa perspectiva de paridade, onde você tenha pelo menos metade do conselho em defesa dos interesses maiores da sociedade. É justo,
é democrático, né? Se não for dessa forma, nós não temos democracia efetiva, né? E esse quadro demonstra como o Consema ele se perdeu ao longo dos anos, perdendo a representação das entidades ambientalistas de uma forma a fazer diferença no processo decisório, né? E aqui os quadros do CONAMA, né? O CONAMA, em 2018, o governo ocupava 67% do conselho. Na gestão Bolsonaro, o governo passou a ocupar 74% e hoje o governo ocupa 71%. E o movimento ambiental, antes de Bolsonaro, ocupava a sociedade civil 18%. Durante a gestão Bolsonaro, 17%. E hoje continua com 17%. Né? Então, é preciso se pensar na melhoria disso para o Conselho Nacional, o que pode repercutir em todos os conselhos do Brasil. E aqui vale lembrar a ADPF 623, que foi implementada pelo Ministério Público, e as decisões do Supremo Tribunal Federal foram muito positivas com relação a esse aspecto da paridade. Né? Isso ficou claro na defesa do Supremo Tribunal Federal e na própria decisão. Então, eliminando essas perspectivas, distorções, como foi feito no CONAMA, de você ter eleição através de um bingo, né? Seria como você juntar todos os títulos eleitorais de um município e sortear os bingos para eleger os vereadores. Por isso, foi isso que se fez no CONAMA, né? Sem que as entidades tivessem a possibilidade de decidir por elas mesmas quem seriam os representantes e quem tem competência, capacidade e tem vocação para isso dentro do movimento ambiental. O movimento ambiental funciona de muitas formas. Tem entidades que não querem participar de conselhos, né? E do CONAMA a gente chegou a uma situação que as entidades eram surpreendidas porque elas foram eleitas num bingo, né? É uma coisa completamente absurda. Então, eu queria chamar a atenção dessa insuficiência com que se trata o movimento ambiental nos conselhos, dizendo que hoje, atualmente, no CONAMA, das 673 entidades cadastradas, apenas 75 votaram no processo eleitoral, né? Isso porque houve uma visão apenas burocrática do que é o CONAMA e do que é a participação social do CONAMA, e a decisão foi muito negativa e faltou mobilização e faltou participação. Para se ter uma ideia, das 75 entidades que votaram, são 673, das 75, a diminuição foi de 89%, né? Com uma perda de participação superior a 66% da última eleição. Os estados representados no CONAMA hoje, através das entidades ambientais, tiveram uma média de voto de 2,5 entidades por estado para o CONAMA, enquanto você tem uma miríade de entidades ambientais. Então, houve uma perda lastimável de participação social que ela deve ser corrigida. Eu vou entrar aqui um pouquinho na fala do doutor Rodrigo, quando ele coloca sobre a necessidade de requisitos mínimos para a participação ambientalista em conselhos, né? E aí nós temos que pensar que esse controle social ele tem que ser qualificado e que, nesse sentido, o movimento ambiental ele deve ter absoluta independência, né? Então, voltando, rememorando aqui, a primeira questão é a paridade entre os representantes da sociedade civil e do governo, com ênfase especial na paridade a partir da independência das entidades que fazem a defesa exclusiva, independente dos direitos de todos. A segunda questão, estabelecimento de um protocolo de conflito de interesses para a atuação de conselheiros. Por exemplo, nós temos associações como sociedade civil, a Associação de Engenharia Sanitária, que ocupa um cargo do conselho, mas o representante, ele pertence, por exemplo, à Sabesp, né? Por vínculo empregatício. E aí você tem, claro, um conflito de interesse que não é interessante nem para o conselheiro, não é interessante para o conselho.
Então, é muito importante que a gente livre o Conselho dos conflitos de interesse de dupla representação. O CONSEMA hoje tem essa característica, o que a gente chama de zona cinzenta. Você tem a representação ambiental, da sociedade civil, do governo, mas tem uma zona cinzenta que ela não se define porque tem essa duplicidade que só seria dirimida através de um protocolo de conflito de interesses. Né? É muito importante também aquilo que o Tiago disse no início da fala dele, o intercâmbio permanente e participação do setor científico e acadêmico para fortalecer as decisões informadas e posicionamento do setor público e representações sociais. E aí, isso se refere à qualificação do movimento ambiental, né? A capacidade do movimento ambiental de se reciclar, de se informar, de ter uma proximidade com a academia, com o conhecimento científico, para que as defesas sejam feitas de forma competente, consubstanciadas, não só em aspectos legais, mas também em aspectos científicos. Né? Então, essa iniciativa que se dá hoje na Câmara Municipal de Campinas, ela traz esse espírito, né, de como trabalhar uma coalizão, ou uma troca de experiências regional, de forma que você possa ganhar mais corpo do movimento ambiental, das representações sociais dentro dos conselhos, com essa capacidade de troca de experiências constante, contínua. Né? Isso tudo que estou demonstrando aqui, eu estou no quinto item, isso foi deliberado numa reunião entre Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública e Movimento Ambiental, o PROAN estava lá, num evento que foi realizado no Ministério Público Estadual em 2018. Né? Nós estabelecemos essas questões como questões prioritárias, e aí, chegando também ao direito dos conselheiros de exercer a sugestão de pauta, pedido de vistas, as matérias em tramitação, etc. Um dos principais é esse aspecto do direito à informação. Não é? Em muitos licenciamentos ambientais, hoje você tem situações em que empreendimentos aprovados apresentam a sua defesa dizendo o seguinte: tal ponto que seria decisório, eu não vou apresentar agora o dado técnico, mas eu apresento durante a licença de instalação. Né? Inaugurou-se, dentro do sistema do licenciamento ambiental, uma postergação de demonstração de elementos que são essenciais para a viabilidade ambiental do empreendimento. Isso acaba sendo postergado para uma fase posterior, que elimina a participação social. E vai ficar uma negociação entre empreendedor e balcão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente ou da Secretaria do Município. Né? Então, é muito importante que no processo de licenciamento ambiental, o processo decisório seja bem fundamentado, sem criar elementos de escape para esse tipo de artifício que é demonstrar posteriormente viabilidade ambiental. A viabilidade no estudo de impacto ambiental se apresenta no momento da sua discussão. Né? Então, tudo isso poderia fazer com que a gente tivesse realmente um sistema de gestão ambiental participativa que fosse com respeito aos princípios, com respeito à ciência, ao direito, que, de fato, não só construísse políticas públicas, mas trabalhasse como controle social a sua implementação, trazendo todos os elementos de representatividade, legitimidade, proporcionalidade, garantindo regimentos democráticos, né, regimentos que permitam a democracia ambiental dentro dos conselhos, uma condução sempre democrática e, finalmente, obtendo decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade. Reiterando aqui que as questões hoje colocadas na área ambiental, elas são questões de sobrevivência, vide a emergência climática. Né? Então, nós não temos tempo a perder. É preciso construir e consolidar a democracia participativa nos conselhos ambientais. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Carlos, tem uma pergunta para você, tudo bem? Pois não. Doutor Carlos, Maria Helena, presidente do CONDEMA de Campinas.
Obrigada pela sua importante reflexão para nós. Eu gostaria de perguntar que instrumentos nós temos para interagir mais diretamente com o próprio CONAMA, para que a gente consiga reverter, integrando vários conselhos com o Ministério do Meio Ambiente e fazer essa alteração, se for possível, né, o mais rapidamente que pudermos. Eu acho que essa questão do Conselho Nacional, do CONAMA, é uma questão política, né? Houve essa eleição de uma nova representação, ela foi parcial, ela não foi representativa. A própria Constituição do CONAMA, como se deu hoje, ela é uma Constituição deficitária do ponto de vista de participação social. Então, o governo Lula, que é um governo que se apresenta como governo democrático, deve trazer essa democracia que está no discurso do PT hoje para dentro do Conselho, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente ele tem que ser constituído de uma forma realmente que garanta a participação social. Eu acho que vocês podem fazer um manifesto regional, né? E eu poderia auxiliar com os elementos, com documentos para subsidiar, mandando para o governo, né, para a Casa Civil, que hoje faz essa interlocução também, para que eles revejam não só a composição do CONAMA, que eles se transformem num conselho realmente democrático e representativo, como também a sociedade civil, as representações do movimento ambiental tenham condições de real participação social. Né? Eu acho que é muito importante uma manifestação de vocês nesse sentido. Oi. Como também. Eu vou agradecer, porque, na verdade, fui contemplado pela pergunta da Maria Helena, mas eu acho que é um demonstrativo de que é uma preocupação das pessoas que trabalham com o meio ambiente de ter essa ligação mais próxima, né, com o CONAMA. Acho que é isso. Exato, e que a gente aceita ajuda, com certeza. Agradeço, Carlos, pela sua participação e que nos honra muito aqui. Obrigado. Carlos, gostaria de te agradecer a sua apresentação, pela parceria aí, né, com o PROAMB, pela sua fala, e dizer que esse movimento aqui é um movimento que é o primeiro passo desse movimento aqui, e a gente espera contar muito com a sua expertise aí, com toda a luta que você já vem há muitos anos aí, como eu disse, já disse algumas vezes para você, uma referência aí, né, na defesa dos interesses transgeracionais, né, e com certeza, e daí eu falo aqui, inclusive em nome da Proesp, que a gente se espelha muito e o que a Proesp também puder contribuir com a sua luta aí, a gente está à disposição. Agradeço muito a sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço e vamos nessa luta para construir a gestão participativa no Brasil, né? Realmente democrática e ecológica. Fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Gostaria de chamar aqui o